Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 22 de fevereiro, quinta-feira. Ontem eu recebi uma mensagem, uma sugestão muito interessante, uma mensagem do José Luiz. Obrigado, José Luiz, pela mensagem. Ele falou o seguinte: poderia comentar o superávit primário na Argentina? Estão falando muito. É algo real mesmo ou é igual à mudança do PIB do Japão à Alemanha? Houve efetiva melhora em tão pouco tempo? Então, em economia, eu vou contar um pequeno segredo aqui. Tem duas dicas que quase nunca falham. Né? A primeira é que nada é tão simples. E a segunda é que nada é o que parece. Ou quase nada é o que parece. Se você levar essas duas dicas, digamos assim, a sério, olha, quase sempre você vai acertar em economia. E o que está acontecendo na Argentina é um caso particular dessas duas pequenas dicas. O que ocorre ali é uma mistura de coisas, nada é tão simples assim, né? De fato, a Argentina teve o seu primeiro superávit em mais de 12 anos, uma coisa assim. Só que isso aconteceu justamente num período em que não apenas houve corte de despesas, o Milei cortou despesas, isso é um fato. A gente tem que dar o crédito a ele. Ele está fazendo o que ele pode. Né? Se ele está fazendo tudo o que deveria, aí já é uma outra história, né? Mas é nítido que ele está trabalhando na capacidade máxima que ele tem. Isso não dá para negar. Agora, assim, só complementando, eu acho que ele não é um cara do estilo, estou nas 4 linhas da Constituição. Eu acho que o Milei não é desse tipo. Posso estar errado, né? A gente se engana a respeito das pessoas, mas eu acho que ele não é assim. Acho que ele realmente está pondo toda a força que ele tem nessa história. Agora, só isso não garantiria um superávit. Essa é a verdade. O que aconteceu também foi um aumento da arrecadação. Né? E o aumento da arrecadação, não porque o Milei esteja aumentando impostos, mas porque de um ano para cá, mais ou menos, a inflação oficial acumulada é 250%. Só em janeiro a inflação foi 20%. Então o que acontece? Quando você tem uma inflação alta como essa, mesmo que você não aumente a carga tributária do país, em valores nominais o país naturalmente vai arrecadar mais. Né? Porque pense o seguinte, se hoje essa caneta paga R$ 1 de imposto, e aí por causa da inflação o preço dela sobe, e aí o imposto devido para esta caneta passa a ser R$ 2, veja, você teve um aumento de arrecadação sem acontecer nada de real no mundo. Né? No mundo da economia tudo continua como era, continua vendendo uma caneta. Mas como o valor, o preço nominal da caneta subiu e a alíquota incide sobre o preço nominal, então evidentemente que a arrecadação sobe. Isso ajudou a provocar um superávit. Né? A gente está diante de um fenômeno, de é uma espécie de uma receita inflacionária, né? Então, José Luiz, de certo modo, não 100%, mas de certo modo,
sim, é um fenômeno parecido com o que aconteceu na história do ranking Alemanha-Japão. Você teve a ocorrência de um fenômeno puramente financeiro, que no caso é monetário, né? Mais ainda é monetário, que é a inflação, e isso distorceu tudo, ou muita coisa. Né? Como eu disse, não podemos tirar do Milei o crédito de ele realmente estar cortando despesas, não na medida talvez do que nós gostaríamos ou do que ele gostaria, mas na medida do limite que ele tem no momento. Agora, houve um ganho extra vindo da inflação, sem dúvida, né? Como eu disse, o valor dos preços, o preço nominal das mercadorias subiu e mesmo mantendo a mesma alíquota, a arrecadação também subiu. Isso é uma coisa bem típica, né, de fenômeno inflacionário. A inflação, uma das piores desgraças da inflação é que ela desorienta as pessoas. Você não sabe, você vende uma caneta a, sei lá, R$ 10 e você não sabe se você está ganhando dinheiro ou não. Por quê? Porque enquanto você está vendendo a R$ 10, o insumo, a matéria-prima para fabricar as canetas que você está vendendo já subiram 20%. Então, quanto que você tem que pôr a mais no preço? 20%? Tá, você põe 20%, só que aí na hora que você vender, daqui a pouco já os seus insumos vão subir 30%, ou eles vão subir só 10% e a sua caneta vai ficar meio que cara demais. Isso é inflação. Isso é um dos motivos da inflação ser uma coisa tão ruim, porque você não tem um referencial fixo monetário. Você tá trabalhando com um referencial monetário que é variável, né? Então, por que hoje essa caneta custa R$ 10 e amanhã ela vai custar R$ 20? É porque o valor de cada real está mudando. Seria mais ou menos a mesma coisa que você entrar numa feira ou no mercado ou num atacadão na vida e, sei lá, você vai comprar hortifruti, tá? Você compra por quilo, né? Paga por quilo. Imagine que você entrasse no hortifruti em que o valor do quilo muda ao longo do dia. Às vezes ele custa 200, às vezes o quilo é 200 gramas, às vezes o quilo é 1 quilo mesmo normal, às vezes o quilo é 5 quilos, né? Você fica completamente sem chão, você não sabe direito o que está acontecendo. Assim é a inflação. A gente tem que fazer só algumas ressalvas aqui. Eu tenho visto na imprensa muito canalha, que é o que não falta na imprensa, né? Aliás, a imprensa é basicamente feita disso, né? Muito canalha falando, a taxa de pobreza na Argentina bateu 50 e tantos por cento. Olha, isso é consequência do passado. O passado está aqui, está estourando agora. Né? E eles, como são canalhas, eles estão chapando uma coisa na outra, né? Colando o resultado ruim que está havendo em termos sociais, né? Muita gente na pobreza e tal, com as políticas que o Milei está fazendo. Está havendo eles estão, como está havendo uma infeliz coincidência, né? A imprensa está tentando criar uma relação de causa e efeito entre uma coisa e a outra, quando na verdade não tem nada a ver. Né? Qualquer pessoa decente, honesta, que não seja um prostituto intelectual, como é um jornalista, sabe disso. Né? Sabe que o que está acontecendo hoje é fruto dos erros do passado. O cara tomou posse há 15 minutos. Como assim? A taxa da pobreza já explodiu? Para, né? Só sendo realmente uma menininha de calcanhar sujo, maconheira, para entrar numa história dessa, certo? Então, assim, agora, parênteses aqui, tá? Por outro lado, é verdade que a inflação realmente joga pessoas para fora do mercado de consumo, aumenta a taxa de pobreza do país. Isso é uma verdade. Agora, o que não é verdade é jogar isso nas costas do Milei. Isso não, aí é canalice, né? Tem uma questão interessante que essa mecânica inflacionária
coloca na mesa, que é a seguinte: o Milei está querendo dolarizar a economia argentina. Eu já comentei com você aqui que isso é ridículo, né? Isso é pedir para terminar de liquidar o país. Se ele fizer isso, a Argentina está liquidada. Espero que ele realmente não faça. Mas veja que coisa interessante. Se ele por um acaso tentasse ou estivesse com a moeda vinculada ao dólar, ele não teria esse ganho inflacionário que ele teve. Portanto, ele não teria o resultado de superávit que ele teve. Então ele está meio que preso numa situação. Esse superávit é fruto, sim, de uma conjunção astral que no fundo é ruim, porque ela envolve não apenas corte de gasto público, ela envolve geração de caixa a partir de inflação, do ponto de vista público, para o governo, para a arrecadação, né? Repito o raciocínio, se você está pegando o vídeo nesse momento, imagine que essa caneta custa R$10 e o imposto sobre ela é 10%. Então, quando você compra uma caneta dessa, você vai pagar R$1 de imposto, certo? Se o preço dessa caneta aqui for para R$20, mesmo que a alíquota continue 10%, a alíquota de imposto, 10% de R$20 passa a ser R$2. Quer dizer, essa caneta aqui vai gerar mais arrecadação para o governo, mesmo que o governo não tenha aumentado a alíquota dos impostos. Por quê? Porque o preço nominal dessa caneta subiu. Isso é inflação. É a consequência da inflação, né? Inflação é inflacionar a base monetária do país. Isso é o conceito certo de inflação. O aumento do preço é a consequência dos preços, né? Então, ele está diante de uma certa prisão, porque eu diria a você que, num certo sentido, hoje, esse ganho inflacionário veio bem a calhar, né? Só que isso não pode ficar assim. Um país não pode ter superávit à custa de inflação, né? Repito, ele tem feito alguma lição de casa? Tem feito. Agora, não dá para atribuir, do mesmo modo que não dá para atribuir o superávit apenas ao ganho de inflação, também não dá para atribuir o superávit apenas ao corte de despesas. Para cortar despesa é política, e aí é Congresso, e aí a gente só sabe como que funciona esse negócio, né? Enfim, é isso que aconteceu e isso que está acontecendo lá na Argentina. Vamos ver como é que ele se vira, né, para os próximos meses. Esse tem trabalho, viu? Ele vai envelhecer 20 anos em um. Bom dia para você, boa quinta-feira. Até mais.